Ataíde nasceu em Mariana em 1762. Viveu em um período muito agitado do Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira e a morte de Tiradentes. Napoleão invade Portugal e Dom João VI e sua corte transferem-se para o Brasil, vinda da missão francesa, a adoção do estilo neoclássico em detrimento do aculturado barroco brasileiro. Independência do Brasil. Nós estamos a 120 metros de profundidade e 315 metros de extensão. A gente tem aqui no nosso acervo telas do mestre Ataíde, que sem dúvida foi o pintor mais importante do período colonial mineiro. Essa coleção de 6 quadros, eles vieram da região de São Domingos do Prata, de uma fazenda entre São Domingos do Prata e Vargem Linda, da fazenda de São José Marques. Há 35 anos que meu pai é proprietário e ela é datada de 1832. E até hoje está no mesmo estado em que meu pai comprou. Da maneira que nós recebemos, mantemos até hoje. Então vai ver uma das melhores obras de Manuel da Costa Ataíde, com certeza, muita certeza.
A fazenda Boa Esperança tinha na frente da casa a senzala, que era uma fortaleza que vinha proteger os senhores, donos da fazenda, e toda a sua riqueza e todos os bens que eles eram verdadeiros soldados, eles vinham proteger seus donos. Tinha um alçapão na sala que era ligado diretamente à senzala. Era um modo de defender a casa de o senhor proprietário, se precisar de esconder, ter uma passagem para a senzala. Soube valorizar o dom que ele recebeu de Deus de fazer umas pinturas e deixar registrado uma época das nossas Minas Gerais. Segundo o pessoal conta, que a divisa da fazenda ia até em Brumadinho e até em Murtinho, Belo Lafayette, divisa da fazenda. Do lado de cá do rio pertenceu ao seu barão de Paropeba, Coronel Romualdo José Monteiro de Barros, barão de Paropeba. Era português e minerador na época, diz que ele gostava muito de ouro. Então achou nessa região aqui muitas minas de ouro, né? Tinha 3 fazendas, tinha fazenda do Cafundó, fazenda 3 Forquilha e fazenda Sumidouro. Essa daqui era a sede onde ele morava, chamava Fazenda Boa Esperança. Eu gostaria de levantar uma pergunta a respeito do homem que existe por trás do grande mestre e do gênio. Quem seria esse homem? Que personalidade teria esse homem? Que credo, que cor, a família desse homem que existe por trás do grande gênio? O Ataíde era branco, nasceu provavelmente em Mariana, já que lá foi batizado. É uma pessoa curiosa. No testamento dele, sou católico, apostólico romano, e depois ele vem, né? Declaro que sempre vivi no estado de solteiro, mas por fragilidade humana tive 4 filhos, e vem citando os filhos. Não cita a mãe dos filhos dele, mas deixa entrever no testamento, quando pagas as dívidas, o que sobrar fica para Maria Raimunda da Silva. Toda essa documentação é que vai nos dar base para análise do trabalho dele. Nós verificamos que na pintura dele há o emprego de vários tipos de material. A folha de ouro não era fabricada no Brasil
Quer dizer, o ouro ia para Portugal ou para a Inglaterra para se fazer a folha e voltar para o Brasil. Então, realmente, ele importava muito material do Rio de Janeiro, como todos os artistas importavam. E ele inicia no Brasil o faiscado, que é o faiscado azul, e que ele já transforma no verde, né, algumas nuances vermelhas. Então, que é o característico dele. E vai compor com o dourado e valorizar o dourado. E só o fato dele pegar uma gravura preta e branca e transformar numa pintura colorida já dá um valor excepcional ao trabalho dele. Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do biombo aqui da sede mariana, que sempre foi atribuído a uma obra portuguesa e hoje, não há dúvida, o biombo é todo desenhado pelo Aleijadinho, executado por seus alunos e policromado por Manuel da Costa Ataíde. Como que nós sabemos que foi policromado e dourado por Ataíde? O Ataíde, nos seus depoimentos, ele dizia que a aplicação da folha de ouro teria que ser feita de 3 vezes, para que ela não perdesse o brilho durante o tempo. Então a gente fazendo uma análise, raspando aqui, na época que isso foi restaurado pelo patrimônio, nós fizemos uma raspagem aqui e constatamos realmente que havia 3 aplicações de folha de ouro. Ataíde mostra sua genialidade aqui nessa porta exatamente ao dar a impressão de se repetir, e quando nós analisamos a rocalha em detalhes, nós vemos que ela não é uma repetição. O artista não tem paciência de repetir a mesma coisa. Nós temos que ver o que a arte barroca exprime. Exprime essa sociedade da Contra-Reforma, essa sociedade concentrada nos arraiais articulados, nos vilarejos articulados, dessa população urbana. População regida pelas normas, pelos valores da igreja da Contra-Reforma. Uma igreja que queria se impor, inclusive, pela pompa, pela riqueza da sua liturgia. É uma igreja também da Contra-Reforma bastante repressiva, bastante repressora. Ele é chamado de pelourinho, que se via na época para escotear os escravos. A espada que tem nele representa o poder, balança a justiça, a coroa o império português e o globo a navegação dos portugueses, a procura ouro ao mundo. E aqui o motivo de existir uma igreja diferente da outra, na época seria rivalidade entre as duas irmandades. Cada uma irmandade queria que sua igreja saísse mais bonita do que a outra. O que eu achei muito interessante e digno de ser observado é a colocação do floral ligado à simbologia do Carmel, do Monte Carmelo, e que aqui a gente vê com muita clareza a repetição das flores, das guirlandas e dos buquês. É, obra Aleijadinho. Tudo, essa peça toda aí. Tem uns anjinhos, né? Tem. Tem anjinho do Aleijadinho. Aleijadinho, é todo Aleijadinho. A Aleijadinho deixou muita obra, né? Muito. Trabalhou demais. Já pensou se ele vivesse mais um, hein? Agora, isso aqui é o Messa Ataíde.
este Ataíde aqui é nesse altar, Santa Isabel em Portugal. Ali a Capela Mor, o douramento e as pinturas internas e os dois painéis da sacristia. Porém, já o Salomão de Vasconcelos, historiador e escritor marianense, ele afirma que todas essas pinturas são de Manuel da Costa Ataíde. Na maioria, né, dessas obras, em livros de receitas das igrejas, a gente não encontra esse tipo de informação, quais os materiais que o artista utilizou, né? Então esse é um documento precioso, né, detalhando alguns dos materiais usados lá na igreja de São Francisco de Assis. É uma carta, né? Encomendando? É, encomendando. De que ano? De 1801, fala do alvaiade, do gesso de prata, retalhos de luva, bolo de cor amarela, ialde amarelo, que é provavelmente o ouro pigmento, vermelhão fino. Nós estamos em Bandeirante, distrito de Mariana. Curioso aqui que é um distrito que normalmente nos distritos é a mão do artista popular. Nesse distrito aqui, o Ataíde, a gente não sabe como, ou alguém que patrocinou, fez a policromia de um altar. E como a igreja é muito pobre, a Irmandade é muito pobre, a Irmandade de São Sebastião, não teve condições de fazer o outro lateral, deu a um imitador que fizesse a reprodução. Então a gente vê os contrastes, né? A qualidade de uma coisa popular, feita pela mão do povo, pela mão popular, e aqui um trabalho erudito de Ataíde. Foi a primeira igreja que eu vi na frente da meus olhos, foi essa. Eu estou com 86 anos. Foi a primeira igreja que eu vi na frente dos meus olhos, foi esta. De um quarteirão aqui pertencia uma igreja de Ouro Preto. Então depois é que eles fizeram aquele cemitério dentro de Ouro Preto e passaram a enterrar lá e largou aqui.
Segundo consta, Manuel da Costa Taide era branco e ele pintou a Madonna, os papas, doutores da igreja, os arcanjos, todos negros e mulatos no forro da igreja de São Francisco de Assis. Isso é uma coisa interessantíssima e que deveria merecer um estudo. Por que ele fez isso, sendo que a igreja de São Francisco de Assis era construída por uma ordem de brancos nascidos no Brasil, portanto, de pessoas que cuidavam muito de não terem sangue mestiço, porque já eram mestiças no nascimento geográfico, tinham nascido na colônia, eram mazombos. Alguém que estava aqui sabendo um pouco mais da história do Ouro Preto, porque eu fiquei muito decepcionado com uma coisa: o brasileiro não é muito ligado em história. Essa casa é da época do Arraial do Ouro Podre, 1699. A parede toda da casa é pau a pique, barro e madeira. Aqui era um armazém. Eles usavam esse corte para defumar as carnes e aqui tiveram algumas reuniões com desenvolvidentes na época. Nós chegamos numa figura, porque não tem retrato, não tem nada sobre a figura dele. Tipo assim, um retrato que possa dizer, esse foi Aleijadinho. Tem nos livros os dizeres sobre ele, como era o olhar, a boca, os lábios, o cabelo. Então, através disso, nós contratamos 2 artistas que chegaram a uma figura dele para nós, dentro de que diz o livro. Aqui era um armazém. Manuel Ataíde vinha aqui com Aleijadinho discutir sobre obras. Isso é o que nós ficamos sabendo. Sim. Entendeu? Que ele se reunia num bar, na rua. Então nós chegamos a... Aqui foi um bar. Nós chegamos à conclusão que era essa casa. Manuel da Costa Taide nasceu em Bacalhau, hoje chamado Santo Antônio de Pirapitinga, é um distrito do município de Piranga, uma localidade muito bonita a 12 quilômetros da cidade de Piranga. Lá existe o santuário do Bom Jesus de Matosinhos do Bacalhau. Há seguramente pinturas de Ataíde, mas dizem também que não, talvez não seja do Ataíde, seria de Domingos, um irmão dele, ou do Xavier Carneiro, que é um grande pintor do período também, um pintor marianense. Teria pintado, nós temos que definir direito quem é quem na Capela do Bacalhau, que acabou de ser tombada
pelo Patrimônio Nacional, que é uma capela muito rica, muito expressiva dentro do patrimônio arquitetônico de Minas Gerais e do Brasil. No Recompor o Branco, que foi que fez um trabalho superficial. Aí a gente vê, aqui escorreu, mas e aqui? Aqui subiu. Aqui não passou, era fininho, tinha que ter um pincel menorzinho, não pintou aqui. Aqui só deu um leve toquezinho. Eles falam que uma parte dessa aí já está de aleijadinha, né? E as imagens diz que é mestre Piranga. Restaurado com muito sacrifício, Dona Maria Célia. Não tinha meios, o padre não ajudava porque ele falava que não tinha condições. Então até que um dia a gente juntou umas pessoas e foi lá à casa dele, ele achou que o número de pessoas não cabia na casa dele. Então ele disse, olha gente, vamos lá para a igreja então, porque aqui não cabe. Há resquícios de pintura embaixo dessa tinta. Vermelhão francês que ele usava. Esse azul é o azul que ele usava. A gente vê dourados, que estão cobertos pelo verde, e tintas, pinturas mesmo, que aparecem nesses cantinhos. Alaranjados que ele usava, que fazia contraponto com azul, surge em todo o material. Essa igreja foi erguida uma capelinha para os escravos. Ela foi muito sacrificada. Por isso que a gente teve força de levantar a igreja, por causa dos escravos que estão enterrados aqui. A construção da igreja teve início em 1726 e diz que levou uns 80 e tantos anos para terminar a construção da igreja. E depois que terminou a construção da igreja, aí que veio essas pinturas do Ataíde e do Xavier Carneiro.
Desta igreja foi batizada uma criança que recebeu o nome de Antônio. Depois de batizada, foi vendido por 80 mil reais para pagar uma dívida. Esse oratório é da Taíde também, as florzinhas atrás. Essa igreja foi construída na boca de uma mina de ouro. E aquela estátua ali está contando um segredo. Deve ser exatamente este. As florzinhas são as mesmas. É o estilo dele. O Ataíde, ele fez o risco e o Xavier pintou. E a igreja depende de uma nova reconstrução no telhado. E nós não podemos deixar esse patrimônio cair. Porque, o senhor sabe, foi deixado pelos nossos antepassados. E nós queremos conservar. Essa torre aqui é mais ou menos idêntica com o que era a torre desta igreja, antes de mudar a fachada dela. Amém, 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 Tanta coisa para mim, tanta coisa. Os meus antepassados todos, meus pais, meus avós, meus tios, convivi aqui com eles, diversos primos que tiveram aqui para aula. Uma igreja que é praticamente uma cápsula do tempo, porque ela é inacabada no interior. Ou seja, no século XVIII eles pararam de construir a decoração no interior e deixaram então para nós um legado que é uma joia rara hoje, porque é justamente um documento que mostra as várias etapas do processo de construção da escultura mineira e da policromia, que é o caso que a gente está estudando em mais detalhes. Pelo fato da igreja nunca ter sido restaurada, ela é realmente um documento muito raro, único, onde a gente está podendo encontrar características da escultura policromada no século XVIII que são importantes não somente para o conhecimento da obra de arte aqui em Minas Gerais, mas também para pesquisadores trabalhando na Europa e nos Estados Unidos nessa mesma área. Aqui, por exemplo, tem um detalhe aqui desta área aqui, mostrando áreas de douramento, áreas de
prateamento, ou seja, folha de prata recoberta com verniz que dá essa aparência de dourado. Aqui, por exemplo, tem um detalhe onde se pode ver a prata exposta e a parte coberta com verniz, simulando um douramento. Encontramos inclusive o livro com modelos que foi publicado em Oxford, na Inglaterra, em 1688, com os modelos que foram inclusive utilizados aqui em Minas Gerais. Aleijadinho e Ataíde trabalhavam juntos na parte de execução de escultura. Você tem muito bem definida o trabalho do escultor, que é de realmente definir a forma da peça, e o trabalho final, que é de policromia, ou seja, o Ataíde era policromador. Ele trabalhava nas peças produzidas por Aleijadinho enquanto escultor, Ataíde com o trabalho de policromador e de dourador. Coloca assim figuras, parece que da época dele, de personagens assim, né, da vida cotidiana dele, e a pintura é magnífica, né? A técnica de pintar, ele usa uma estrutura relativamente simples, né, mas ele consegue esse jogo de cores, predominando o azul, o vermelho, o branco. E na área principal, né, dessa pintura, ele consegue, né, chamar a atenção da gente. Nas pinturas de forro, a gente sente que predomina, né, a pintura clara, porque elas estão em igrejas rococó. Então, no rococó, né, predomina mais os tons claros. E nas pinturas sobre tela, já são pinturas mais com características barrocas. Nós já restauramos aqui uma queda do Ataíde, já restauramos também um retrato do irmão Lourenço, que é o fundador do Caraça, e agora estamos restaurando a ceia do Ataíde, que é um quadro importantíssimo dele, né? E tem uma curiosidade, que é o único que tem escrito Ataíde fez no ano de 1828. E nesse momento que nós estamos trabalhando na ceia do mestre Ataíde, que é um momento muito importante para nós, todo o pessoal especializado do SECOR está integrado nesse trabalho, que ela se encontrava.
Nessa etapa nós levantamos tanto as degradações que ela apresentava no momento, como também deformações de plano, bolhas no nivelamento, uma deformação muito grande na parte inferior e abrasões generalizadas. E daqui ele vai para onde? Daqui ele vai voltar para o Colégio do Caraça. Aliás, eu digo colégio porque originariamente foi um colégio. Eu acredito que o Aleijadinho tenha tomado conhecimento da
providência, como a Ataíde também teria tomado. Né? Participado eu não acredito. O Aleijadinho é uma pessoa que, no meu entender, viajou, apesar da doença, né? Que é outro problema sério para se estudar, né? Viajou muito aqui próximo, a Ouro Preto, até um pouco mais longe talvez, a fazenda de Jaguará, etc. Mas como a Ataíde também, né? Nós temos obra dele em Itaverava, lá já perto de onde o Tiradentes foi comandante, né? Perto da Serra da Mantiqueira. Trabalhou em Ouro Branco, uma torre de Ouro Branco, que são as duas que estão ali no meio, tá? Exatamente aonde a Varginha do Lourenço, etc. Tudo isso onde o Tiradentes andou trabalhando. O Aleijadinho gostava que o Ataíde pintasse as coisas dele, porque o Cristo é dele, o tipo de pintura é muito boa. Os inconfidentes, quando eles queriam fazer reuniões, eles entravam pela igreja aqui do lado, São João Evangelista. O padre Toledo possivelmente já estava na igreja. Eles fechavam a porta, fingia que era uma reunião religiosa da Irmandade, fechavam a porta, saíam aqui pela entrada lateral da igreja e entravam aqui pelo porão da casa, que é também ao nível do beco. Entravam aqui na casa, se reuniam na sala ali em cima. Depois terminava a reunião, saíam novamente pelo beco, entravam na igreja e iam para a rua como se nada tivesse acontecido. Foi um grande artista, prestou serviço à comunidade de uma maneira muito bonita, que a gente pode ver, está aí nas igrejas, nas casas, né? E eu acho só que esse homem foi esquecido ao decorrer do tempo, né? Precisava reviver o que esse homem fez de belo ao nosso país. Antigamente, os inconfidentes faziam as reuniões aí no museu, né? Do Padre Toledo. Do Padre Toledo, que era o padrinho do Tiradentes. E nessas reuniões, eles se sentiam surpreendidos, né, pelos inimigos que chegavam de frente. Eles saíam então a cavalo aqui por essa viela, saía por detrás da igreja principal, que é a Matriz de Santo Antônio, né? E ia então para a Fazenda do Pombal, aonde nasceu o Tiradentes.
Ataíde quis fazer aqui em Mariana uma escola de pintura. E pelos arquivos da Câmara, ele foi o único pintor credenciado como mestre. O povo já o conhece e já vê em toda a sua obra a beleza, o colorido. E essa obra atrai a todos que vão à igreja. Muitas vezes nós surpreendemos pessoas, ao invés de rezarem na igreja, observando as rosas, observando as figuras humanas, que parecem acompanhá-las com os olhos. Eu vejo em Ataíde uma denúncia, um apelo. Ele conclama o povo a se livrar do jugo através das suas pinturas. Nós queremos que o pincel de Ataíde continue se impondo na cultura marianense.